Boa noite a todos que estão aí nos seguindo. Hoje nós estamos iniciando aí uma série de lives para conversar um pouquinho sobre odontologia. Eu estou falando aqui da Odontonápolis. Agora são 6 horas e a gente vem passando por esse momento delicado, né, do Covid-19. Nós temos que realmente tomar bastante cuidado, temos que nos proteger, temos que principalmente proteger o grupo de risco, né, os mais idosos, aqueles imunossuprimidos, para que a gente consiga logo vencer essa situação e que logo tudo volte à normalidade. A gente tem certeza disso. Existe muita dúvida com relação à odontologia e ao Covid-19, mas a odontologia ela tem uma variante, que a odontologia ela sempre teve um nível de exigência muito alto com relação à biossegurança, né? É muito comum você ver os profissionais da odontologia sempre todos com máscara, sempre se usa luva, e diferente até de outras profissões. Então a biossegurança na odontologia ela sempre foi muito alta, até por causa de outras doenças, né? Não só agora do Covid-19, mas também por causa de outras doenças, tanto como precaução para nós, né, os profissionais, como para nossos pacientes, porque muitas vezes nós podemos ser vetores disso aí. Então a odontologia ela sempre teve um padrão alto de biossegurança. E com relação ao Covid-19, a gente tem que manter esse padrão. Na verdade, a gente aumenta esse padrão de segurança, tanto com nossos pacientes quanto para a gente, mas a gente não tem como abandonar nossos clientes em tratamento, né? Nós temos pacientes que estão realizando todos os tipos de tratamento, das mais diversas situações, e como é que você vira e fala, simplesmente não vou te atender por causa do Covid? Então a gente tem que tomar os devidos cuidados, sim, mas a gente não pode cessar esse atendimento, a gente não pode abandonar aqueles que nos confiaram o tratamento. Essa é a posição, é a minha posição pessoal, é a posição da Odontonápolis, eu como diretor clínico da clínica, porque são diversas situações que os pacientes precisam da gente, né? E a própria situação do momento, ela acaba, de certa maneira, determinando aquele paciente que realmente precisa ou aquele que pode esperar um pouquinho, né? Imagina aquela pessoa que quer fazer uma limpeza, uma simples limpeza, ela mesma não vai, teoricamente, né? Nada impede, mas não é nesse momento que ela vai procurar o dentista. Mas a gente recebeu situações, recebemos paciente, inclusive hoje, uma paciente que a gente chama de luxação temporomandibular, quando o queixo do paciente cai e não fecha mais. E esse paciente veio até de outra cidade. Você imagina, era uma senhora, o desespero que estava, porque o médico fechado, todo mundo fechado, e uma senhora babando já, porque o queixo, a boca não fecha. Mas enfim, hoje a nossa live é poder falar sobre ortodontia, né? E a gente recebeu bastante, queria agradecer a todo mundo. Nossa Senhora, recebemos muitas perguntas, vamos tentar bater um papo, conversar sobre isso tudo aí, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho, né, o que é a ortodontia, né? A ortodontia, ela nada mais é do que a ciência que faz movimentação dos dentes. Mas os dentes podem se movimentar? Os dentes se movimentam? Essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz. E na verdade, os dentes permitem ser movimentados. O que faz um dente movimentar? É força. Essa força ela pode vir de hábitos, como o chupar-dedo, por exemplo, que vai fazer os dentes irem para frente,
pode ser da musculatura, né, que fazia os dentes irem para trás, da própria língua, quem tem a língua muito grande faz os dentes irem para frente. Então, o dente pode ser movimentado por força, e uma dessas forças, o próprio aparelho ortodôntico, tá? Então, isso é a ortodontia, ela tem capacidade de movimentar os dentes. Existe também a ortopedia, que é a movimentação dos ossos, tanto da maxila quanto da mandíbula. E a ortopedia, ela faz a indução desse crescimento ósseo. Eu falo muito para os nossos clientes que a estrada do dente é o osso. Aonde tem osso, a gente consegue levar o dente, tá? Então, assim, vamos começar as nossas perguntas, né? A gente recebeu aqui uma primeira pergunta. Tenho que fazer manutenção todo mês? Legal. Por que precisa, né, no aparelho todo mês ir no dentista? Alguns chamam de controle, alguns chamam de manutenção, mas o porquê que precisa ir todo mês fazer manutenção do aparelho? Bom, o dente movimenta dentro do osso. Existe essa movimentação, acontece uma aposição e uma reposição óssea. O que é isso? Para onde o dente vai, o osso dali, a movimentação, a pressão do dente contra o osso faz com que aquele osso seja reabsorvido. E de onde o dente veio, fica um buraquinho. A gente imagina que ele movimentou, fica um buraquinho. A posição, reposição. E por que esperar 30 dias para poder apertar de novo, fazer uma nova manutenção? Porque a gente precisa que esse osso em volta do dente, ele esteja sadio novamente, tá? Gente, a movimentação ortodôntica, ela tem que ser lenta por natureza. Qual que é a diferença de uma movimentação dentária e de uma extração dentária? É a força, né? Para tirar um dente, você faz força. E para movimentar, é força leve e constante. Então, por isso que todo mês a gente tem que fazer a ativação do aparelho, para que essa movimentação ela aconteça de forma gradativa, sem causar danos nem ao dente e nem ao osso, tá? Então, por isso que precisa ir todo mês fazer a manutenção do aparelho. É normal fazer manutenção e não sentir dor? Essa pergunta também é bem pertinente. Por que a gente sente dor? A gente tem aquelas pecinhas coladas nos dentes que a gente chama de brackets, né? E dentro dos brackets a gente passa o fio. O que segura o fio no bracket? Aquelas borrachinhas. E nos autoligáveis, o próprio aparelho. E qual que é a função da borracha? Aquela borrachinha colorida, né? A função dela é apertar, é transferir o movimento do fio para o bracket e do bracket para o dente. Ou seja, aquela borrachinha, ela que faz a força para o fio funcionar. O fio sem a borrachinha não tem função. A não ser que a gente estiver falando de um fio bem calibroso, mas é outra coisa. Mas o que faz o fio, o aparelho funcionar é aquelas borrachinhas. E por que a dor? Porque eu posso falar que já tem muitos anos que a gente trabalha com ortodontia, que eu trabalho com ortodontia, né? Tem mais de uma década, e os fios antigamente eram fios muito rígidos, então era muito comum você ir no dentista. Eu, quando usei aparelho a primeira vez, ia no ortodontista e saía de lá, não conseguia nem mastigar direito, de tanta dor que a gente sentia, porque os fios eram fios muito rígidos. E aquela borrachinha fazia muita força. Passava 7 dias, uma semaninha, aliviava a dor. Por quê? Porque a borrachinha perdia força. Então, se ela perde força, a tensão diminui, aliviava a dor. Mas e hoje, né? De acordo com a pergunta, por que eu fui lá no dentista, fiz manutenção e não senti dor? Os fios hoje, a tecnologia dos fios é muito diferente de 10, 15 anos atrás, né? Hoje a gente tem ligas de metais que eles endurecem, que eles são ativados pelo próprio calor da boca. Então, é tecnologia. Então, existem pessoas estudando, né, os cientistas, para quê? Para dar mais conforto para os nossos pacientes. Então, isso tem um custo. Então, a gente adquire materiais mais modernos justamente para que nossos pacientes sintam o menos desconforto possível, tá? Então, por isso que pode sim você ir ao ortodontista, fazer a sua manutenção, o seu controle e não sentir dor. Isso não quer dizer que não está funcionando o teu aparelho, tá?
tá? Não tem essa questão. Posso fazer limpeza com o aparelho? Interessante também. Vamos lá. Não só pode, como deve. O aparelho não pode ser um fator limitante com relação à limpeza. Tem que sim escovar os dentes, passar o fio dental, passar a escovinha interdental, fazer a limpeza de 6 em 6 meses. Tá? O aparelho não pode ser um fator, a gente não pode arrumar uma coisa e desarrumar outra. Arrumar os dentes e deixar a higiene ruim. Tá? Então, respondendo, posso fazer limpeza com o aparelho? Não só pode, como deve. Como vou usar o fio dental após a colocação do aparelho? Legal. Bom, o fio dental, realmente, o aparelho ele vai dificultar, no primeiro momento, a higienização, né? Mas tudo é hábito. Então, com o tempo, você vai aprender a passar o fio dental embaixo do fio do aparelho e vai conseguir higienizar. Tá? Aqui na clínica, por exemplo, assim que se monta um aparelho, o cliente ele recebe 3 vídeos. Assim que ele está iniciando o tratamento, ele recebe 3 vídeos. O que tem nesse vídeo? Nesse vídeo vai ter um vídeo instruindo a passar o fio dental, um vídeo instruindo a passar a escova interdental e um vídeo instruindo a como usar a escova de dente. Tá? Mas respondendo como vou usar, passando o fio dental por baixo do fio do aparelho e usando normalmente. Tá bom? Uma outra pergunta. O dentista trocou as borrachas. Isso é manutenção? Bom, como que funciona a ortodontia? Funciona uma ação que ela vai depender do que aconteceu no mês passado. Ação e reação. Tá? Então, você planeja uma ação no aparelho e você espera uma reação e dependendo daquela reação você faz uma outra ação. E às vezes você vai no ortodontista, ele espera que ele faz uma dobra ou coloca um fio e espera que no mês seguinte aquilo já esteja resolvido. Só que quando você vai ver, não surtiu o efeito aquele movimento desejável. Então, como eu falei um pouquinho antes, o que vai ativar o fio é a borracha. Então, às vezes ele pega uma borracha nova, coloca lá novamente e ativa o fio novamente. Aquela borrachinha anterior perdeu a força. Então, a borracha nova, ela vai reativar o fio, colocando mais força no fio e o fio no bracket e o bracket no dente, para que aquela movimentação aconteça. Tá? Aparelho é tudo igual? Outra perguntinha. Não. Nós temos diversos tipos de aparelho, tá? Mas eu vou dar um exemplo que eu acho bem bacana. Imagina que você tem dois tubos com o medicamento dentro. E os 2 tubos são brancos. Só que lá dentro, cada um tem um tipo de produto diferente. Então, quando você olha o tubo, você está olhando aqueles tubos e falando assim, o medicamento lá dentro é igual. Só que quando você vai ver, o ingrediente dentro do tubo é diferente, certo? Então, quando você olha o aparelho lá na boca da pessoa, você imagina, fala assim, o meu aparelho é igual ao do meu irmão, é igual ao do meu vizinho, da minha colega. Muitas vezes não, porque o aparelho ele tem o que nós chamamos de prescrição. E existem inúmeras prescrições. Por isso que quando um paciente muda de cidade, vai com o aparelho, é muito comum o novo dentista pedir para trocar o aparelho. Por quê? Porque ele não sabe qual foi o aparelho que iniciou o tratamento. Ele não sabe qual prescrição era aquela. E muitas vezes até foi dito numa cartinha, no encaminhamento, mas não é a prescrição que aquele profissional utiliza, sabe? Aquela ferramenta. Então, por isso que muitas vezes troca-se o aparelho, tá? Mas a pergunta sobre o aparelho é tudo igual? Não, não é tudo igual. Existem várias prescrições de aparelho. E posso fazer implante estando com o aparelho nos dentes? Excelente pergunta. Bom, cada caso tem que ser avaliado de forma individual, isso é fato. Agora, pode fazer, depende da região. Por exemplo, é muito comum aqui na clínica, se um paciente perdeu um dente lá no fundo, né? Ele perdeu um dente lá no fundo e tem um dentinho um pouquinho amontoado lá na frente, precisa fazer um implante.
Se eu vejo que está iniciando o tratamento, se eu verifico que ele tem a situação que está bom para poder colocar o implante, eu chamo ali de fim de linha. Como lá é fim de linha, o que eu já faço? Eu já instalo logo o implante lá. Por quê? Porque naquela região não vai ter movimentação dentária. Então eu já coloco o implante para garantir o osso, para garantir que tudo esteja bom para o final. E no final eu coloco o dente. Mas se a perca do dente for numa região anterior, por exemplo, onde vai ter a movimentação, infelizmente a gente não pode colocar o implante. Tem que esperar sim o fim do tratamento para depois colocar o implante lá, tá? Então depende. Quando é fim de linha, eu já instalo, certo? Que são as extremidades. E quando é uma região anterior, infelizmente a gente tem que esperar para ter um resultado mais satisfatório no final, porque o implante não movimenta. Qual a diferença do aparelho convencional para o autoligável? Legal. Bom, o que é o aparelho autoligável? O aparelho autoligável é o aparelho que não usa aquelas borrachinhas, tá? Então, o que vai segurar o fio no aparelho é o próprio aparelho. O próprio aparelho segura o fio lá no aparelho. Mas qual que é a diferença? A principal diferença do autoligado para o convencional é atrito. Quando a gente põe aquela borrachinha no aparelho, aquela borrachinha faz força. E aquela borrachinha segura o fio e faz com que ele movimente. No aparelho autoligado, a gente não tem aquele atrito, aquela força da borrachinha, então a gente diminui o atrito. Então existem, um é melhor que o outro? Não, na verdade um não é melhor que o outro. Existe indicação e contraindicação. Tem muitos casos que eu falo para os nossos clientes aqui na clínica, eu falo, olha, para o seu caso é indicado um autoligado, o resultado vai ser melhor e tudo mais. E tem para outros pacientes que falam assim, eu queria colocar um aparelho autoligável. Eu falo, não, para o seu caso não é interessante, a gente precisa do convencional. Então, a diferença básica é atrito, não que um seja melhor do que o outro, tá? Aqui eu trabalho com autoligado desde 2008. Em 2008, num congresso em Boston, foi quando eu fiz o credenciamento para autoligado. Então, assim, temos inúmeros casos, centenas de casos, e não é um melhor do que o outro. É indicação e contraindicação. Qual a idade para colocar o aparelho? Essa pergunta também ela é campeã. A avaliação não quer dizer que vá tratar. A primeira avaliação ortodôntica tem que ser aos 6, 7 anos de idade. Por quê? Poxa, mas aos 6, 7 anos de idade é dente de leite ainda. Exato. Lembra o que eu falei lá no começo? Ortopedia e ortodontia. Eu quero ver, eu quero conhecer como que está o crescimento esquelético dessa criança com 6, 7 anos de idade. Eu quero saber se as bases ósseas, maxila e mandíbula estão em sincronia. Por quê? Porque lá na frente eu posso precisar de espaço e não ter esse espaço. O espaço é osso. Não tinha porque lá atrás a gente viu que não tinha e não fez nada. A ortodontia ela pode ser preventiva, interceptativa ou corretiva. Na criança a gente pode prevenir ou interceptar. Prevenir, não acontecer. Interceptar, está acontecendo, você para com isso. E a corretiva, depois de instaurado o problema, a gente corrige. No adulto, ela vai ser corretiva, né? Porque a gente já perdeu a época de prevenir ou interceptar. E muitas vezes nas crianças, a gente consegue prevenir, consegue interceptar problemas do futuro. O maior exemplo, eu tenho o meu filho mais velho, ele com 6 anos de idade usou o pior aparelho ortopédico que tem, aquele aparelho que põe do lado de fora assim, ó, que fica um elástico puxando os dentes. Mas se eu não fizesse isso, ele ia ter que passar por uma cirurgia ortognática no futuro, tá? por uma variação esquelética. Ele não tinha problema dentário, ele tinha problema esquelético. Esse osso dele, que é a maxila, não estava crescendo igual esse. Então a gente colocou um aparelhinho aqui, disjuntou e puxou, tá? Ou seja, a avaliação ortodôntica, 6, 7 anos de idade. Não quer dizer que vai tratar. Tem inúmeros pacientes que vêm, avaliam com 6, 7 anos de idade e eu falo, ótimo, pode ir embora, retorna com 6 meses, alguns retornam com 8 meses. E alguns eu falo, opa, vamos fazer uma intervenção.
Ah, mas é com aparelho fixo? Não, muitas vezes com aparelho ortopédico, tá? Mas não aparelho fixo. Então, respondendo a pergunta, avaliação ortodôntica, 6, 7 anos de idade. Eu recebo no consultório pacientes com 14, 15, 17 anos de idade, que aí já é um caso mais complicado. E eu, infelizmente, falo para a mãe, mãe, agora é tarde. Ah, mas minha vizinha falou que não era hora de levar. Ah, mas não sei quem falou que não era de levar. Ah, mas não sei quem, até muitas vezes até o próprio dentista falou que estava muito cedo, ou o pediatra falou. Eu penso da seguinte maneira, pergunta para quem entende, né? Vou dar um exemplo, é muito comum as pessoas me perguntarem, fala, Francis, como eu atendo um número muito grande de clientes, né? Fala, Francis, eu tenho um dente doendo, você acha que eu tenho que fazer canal ou não? Eu falo, eu não sei, eu não trabalho, não faço canal. Ah, mas você não estudou sobre isso? Eu estudei há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Então, o ideal é passar por um endodontista, a pessoa que faz canal, que ela vai te dar a certeza se precisa ou não, né? A gente não vai a pessoa quebrou o braço, não vai lá no ortopedista poder arrumar o braço e pergunta, aproveita e vê se eu estou com problema de vista, entendeu? Então, assim, tem dúvida, né? Avalia, tira a dúvida, leva para um ortodontista para ele tirar a dúvida. Uma das coisas que pode acontecer é ele dizer que está cedo, não está na hora ainda, tá? Preciso fazer exames antes de colocar o aparelho? Precisa. É necessário fazer o que a gente chama de documentação ortodôntica. O que é documentação ortodôntica? São raio-x panorâmico, algumas fotos, porque esses exames vão mostrar como que é o paciente, como que está o crescimento esquelético do paciente, como que ele funciona por dentro, para a gente fazer um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento. Aqui na clínica, nós fazemos tudo aqui mesmo. Então, o paciente vem, avalia, faz os exames, estando com a boca tudo ok, no mesmo dia já até coloca o aparelho. Mas precisa sim fazer os exames antes de colocar o aparelho. Não adianta colocar o aparelho e fazer o exame depois. Por quê? Porque se tiver algum problema, ele tem que ser visto antes e não depois de colocar o aparelho. Como pode acontecer? Que tipo de problema? Um dente extra numerário, que a gente chama, até mesmo uma lesão, seja lá qual for o problema. Então a gente precisa ter a certeza que esse paciente, além do bom diagnóstico, óbvio, mas ter a certeza que esse paciente está pronto para receber o aparelho, tá? Usei aparelho por 4 anos e quando tirei, meus dentes estavam com cárie. Aparelho estraga os dentes? Não. Infelizmente, é deficiência na higienização. Como a gente conversou lá atrás, respondendo uma outra pergunta, o aparelho não pode ser um fator limitante para a higienização. Tá? Aparelho não causa cárie, aparelho não tem açúcar, aparelho não faz mal aos dentes. Se fizesse, a gente mesmo não usaria em nossos filhos, não é verdade? O que acontece é que a gente tem que melhorar a higienização, tem que caprichar na higienização, certo? Para evitar qualquer tipo de problema. O que acontece se eu tirar o aparelho antes de terminar o tratamento? Infelizmente, a gente vai ter uma situação que a gente não chegou no nosso planejamento, nós não alcançamos o que nós planejávamos. Ou seja, você vai ter gasto tempo e dinheiro para sair de uma situação e não chegar a outra situação. Você vai continuar com a maloclusão dentária, você vai continuar com um problema dentário. Então, o tempo e o dinheiro investido vão ter sido em vão, tá? Minha amiga ficou de aparelho só 1 ano. Por que o meu tratamento já dura 2 anos e eu ainda não tirei? Ótimo. Cada caso é um caso. Eu tenho, por exemplo, irmãos gêmeos univitelinos, ou seja, idênticos, que um usa um tipo de aparelho e o outro usa outro tipo de aparelho, né? Então, cada um tem uma variante, cada um tem uma necessidade de tratamento. Então, sim, vai ter pessoa
que vai ter um tratamento ortodôntico mais curto e uma pessoa que vai ter um tratamento ortodôntico mais longo. Tudo vai depender do que é necessário para aquela situação, para resolver aquele problema. Por que os dentes ficam doloridos quando coloca o aparelho? No primeiro momento, quando se coloca o aparelho dentário, é normal, um incômodo. Imagina você dar um sapato para uma pessoa que nunca calçou um sapato. Calos, dores, isso tudo que vai ter. Então, no primeiro momento, quando se instala o aparelho, a bochecha vai ter que acostumar com o aparelho, a língua, então vai ter um pouquinho de afta, vai ter um desconforto. E a própria força, por mais que seja o fio inicial, um fio leve, a própria força inicial causa esse desconforto. Então, no primeiro momento, é comum sentir sim esse desconforto, o que depois vai ser aliviado, e aí o dia que tirar o aparelho, vai até sentir falta. Nossa, parece que está faltando alguma coisa nos meus dentes, tá bom? Meu amigo montou o aparelho no mesmo mês que eu e o tratamento dele já acabou. Por quê? Respondendo como da outra pergunta. Provavelmente a situação ortodôntica dele era diferente. Muitas vezes, mas eu vi o dele, era muito parecido. Mas quando a gente olha de forma leiga, a gente imagina a questão estética, né? Às vezes um dentezinho torto ou outro, mas a gente precisa encaixar a mordida, ela tem que, é como um quebra-cabeça, então tem que encaixar as partes, até para dar um pouco mais de estabilidade no caso. Então o fato de um terminar ou ficar pronto antes do outro, leva-se em conta a particularidade de cada caso, tá? Vai colocar anel nos dentes? Bom, esses anéis chamam-se bandas. Eu já usei muita banda, mas tem uns 10 anos já que eu não uso. Por que usar aqueles anéis nos dentes? Aqueles anéis a gente usava porque a tecnologia era muito comum, devido à força mastigatória, das pecinhas dos últimos dentes descolarem. Aquelas pecinhas são coladas com uma resina própria do aparelho, uma resina muito forte, mas não é uma super bonder, né? Um dia a gente precisa tirar aquelas peças dali. Então, os molares, que eram os dentes onde os anéis ficam, os últimos dentes, ali recebe muita força. Então era comum aquilo lá quebrar. Para evitar aquilo, a gente bandava os dentes, a gente colocava ali uma banda e ali ficava mais firme aquela peça naquele dente. E atualmente as resinas são muito modernas, então já há muitos anos que a gente não mais banda, a não ser em alguns casos que precisa de um aparelho específico e tudo mais. Mas em 98% dos casos, 99% dos casos, não se banda. Nós aqui na Odontonápolis não bandamos mais, mas existe uma pecinha colada lá, não é que não tem nada naquele dente, só não tem a banda, o anel, mas tem uma peça lá. Por que primeiro monto o aparelho de cima e depois monto de baixo? Depende. Eu tenho paciente que eu monto primeiro embaixo, a grande maioria realmente eu monto primeiro em cima. A boca funciona como uma tampa e uma panela. Então, se você quer mexer na panela, muitas vezes precisa até abrir a panela, que é a parte de baixo, eu falo brincando, tem que primeiro abrir a tampa. Então, eu inicio pela parte superior, 95% dos casos, inicio pela parte superior, depois expando um pouquinho, eu vou para a parte inferior. E aí trato a parte inferior e removo a inferior primeiro, para depois remover a superior. Mas isso não é uma regra. Tem inúmeros casos que eu inicio pela parte inferior também, tá? Voltamos para a particularidade de cada caso. Por quanto tempo vou usar o aparelho móvel? Removi o aparelho. Os dentes voltam, né? É outra pergunta. Vamos lá. O que faz o dente movimentar é força. O aparelho faz força no dente e o dente movimenta. Tirei o aparelho. Pronto, tirei a força do aparelho sobre o dente. Usamos o aparelho móvel, que tem o nome de contenção. O nome contenção, conter, ele vai conter o dente naquela posição que nós julgamos importante. Por quanto tempo tem que usar? O consenso não tem consenso. Por quê? Como nós sabemos que a força faz o dente movimentar, quando a gente tira esse aparelho móvel, que é a contenção,
A língua continua fazendo força nos dentes. Os lábios, a bochecha, continua fazendo força nos dentes. Para quem tem hábitos, o dedo continua fazendo força no dente. Ou seja, é possível sim que o dente movimente. Mas não é que ele volta, é porque toda a força em cima do dente vai fazer com que ele movimente. Se existe um desequilíbrio de forças, esse dente vai movimentar. Então nós usamos as contenções, tanto superior quanto inferior, para manter aquele dente naquela posição, para tentar anular as outras forças, evitando com que os dentes se movimentem. Tá? Porque em alguns casos, quando monta o aparelho, os dentes afastam. Porque os dentes, é interessante isso, porque os dentes eles não são como nós imaginamos, eles não são retinhos. Então muitas vezes a gente precisa movimentar o dente e ele faz esse movimento, ele vai entortando e abrindo, até ele juntar. Então é sim comum para organizar, para deixar todo mundo alinhadinho, niveladinho, é comum sim, muitas vezes, bagunçar para arrumar. Porque no início do tratamento ortodôntico, o arco fica machucando a bochecha, a famosa pontinha. Legal. Nós começamos o aparelho com um arcozinho muito fino, com um fio muito fino. E esse fio, à medida que o aparelho vai se ajeitando, trabalhando, vai nivelando os dentes, o fio vai ficando mais retinho. E esse fio inicial é um fio muito fino. Então a própria bochecha, quando encosta lá no fio, vai fazendo com que o dente se movimente para um lado ou se movimente para o outro. Por isso que ele vai correndo para lá e corre para cá e aparece aquelas pontinhas lá no fundo, né? Que acabam furando a bochecha. Existem alguns artifícios para a gente poder amenizar isso. Existem as cerinhas ortodônticas, existem os estops. Em muitos casos, infelizmente, a gente não pode colocar, porque precisa deixar o fio correr solto mesmo. Mas em alguns casos a gente tem como amenizar isso. Mas o motivo do fio correr é porque o fio vai ficando passivo, é a maneira que nós chamamos, e ele vai correndo, o lábio vai encostando no fio e faz com que ele se movimente tanto para um lado quanto para o outro. A partir de quantos anos já pode montar o aparelho? Essa pergunta a gente falou sobre ela lá atrás, mas a avaliação ortodôntica a partir de 6, 7 anos de idade. São inúmeros os pacientes que a gente chega e fala, nossa, poderia ter a outra condução do caso, poderia ter evitado isso. Por quê? Porque passou a época de avaliar e de muitas vezes entrar com uma ortopedia, tá? Então assim, avalia, leva no ortodontista com 6, 7 anos de idade, pegue a avaliação e se for necessário intervir, intervenha. Vamos interceptar o problema, tá? Vamos evitar o problema lá no futuro. Em muitos casos, sim, isso é possível. Depois de uma certa idade, é verdade que a movimentação e o tratamento ortodôntico é mais lento? Não. Na verdade, muitas vezes até pelo contrário, porque dependendo da pessoa, essa idade, a pessoa, se ela tiver alguma perda óssea ou se tiver um início de osteopenia, osteoporose, vai ter um osso mais mole. Então, às vezes, essa movimentação ela acontece até mais fácil, tá? Então, não é verdade que a movimentação em adulto ela é mais lenta, não, tá? O aparelho estético machuca menos? Não. O que faz o aparelho machucar são as arestas do aparelho, né? Existem aparelhos que têm arestas maiores e aparelhos que são mais arredondados, que têm arestas menores. Mas o aparelho, o fato dele ser estético ou metálico, isso não vai fazer com que ele machuque menos ou machuque mais. Respondendo uma pergunta, até qual a idade que podemos fazer uma manipulação ortopédica? Poxa, muito bacana, cara. Depende de se for homem ou mulher, tá? Mas a gente coloca uma idade média de 13 anos de idade. Até os 13 anos, nós conseguimos evitar uma cirurgia ortognática em muitos casos. Existem casos
que pacientes que a gente chama de borderline, o que é borderline? São em cima do muro, que poderia ser operado ou não, até em adultos, que a gente consegue reverter. Hoje não, já há algum tempo, com as ancoragens esqueléticas, com placas e parafusos, a gente consegue fazer muita coisa, tá? Mas falando de ortopedia, é 13 anos de idade. A menina, às vezes, quando ela menstrua, tem menina que menstrua mais cedo, aí isso aí diminui. Por isso que eu volto a insistir. Avalia com 6, 7 anos de idade, porque a gente vai ter uma margem de segurança muito grande, né? Então a gente vai ter muito tempo para preocupar, para acompanhar e para saber a hora correta de intervir, tá? Mas respondendo a sua pergunta, 13 anos de idade. Até essa idade, um pouco mais ou um pouco menos, mas é uma data limite. O aparelho só estará fazendo efeito se eu sentir dor após a manutenção? Legal. Não, tá? Dor não tem relação com movimentação. Até porque, como eu disse um pouco mais cedo, os arcos hoje, os fios, tem uma tecnologia tremenda, são ativados com o calor da boca. Então assim, eu preciso fazer manutenção, tem que doer? Não, não precisa. Há 15 anos atrás era praticamente impossível você fazer uma manutenção e não sentir dor. Hoje não, hoje a gente trabalha para que a pessoa venha no consultório, fique mínimo tempo possível aqui dentro e saia como se não tivesse feito nada e tenha o resultado no tempo prometido. Esse é o nosso principal objetivo. Qual o tempo médio de tratamento? Boa pergunta. Bom, cada caso é um caso, óbvio, né? Eu tenho pacientes, a ortodontia, por natureza, ela tem que ser lenta, tá? Eu tenho pacientes com 8, 9 meses e tem pacientes, alguns com 3 anos, 3 e pouco. Mas, vamos falar em média, 2 anos e meio. Né? Então, assim, raríssimas são os pacientes que passam de 2,5. Mas e quando passa? Quando passa, geralmente tem alguma coisa. Né? Ou é um caso que sai um pouco da curva, que realmente vai precisar de mais atenção. Ou é um paciente que não colabora tanto, falta muito, quebra muita peça. Mas a pergunta é sobre a média de tratamento, 2 anos e meio dá para se resolver 90% dos casos. Quando a gente fala em 2 anos e meio, nós estamos falando aí de 20, 30 meses. 30 meses, em termos de tempo, é muito longo. Mas em visitas, 30 visitas, vem 30 vezes no consultório, né? É rápido. Mas aqui quando a gente transforma isso para tempo, né? Teoria da relatividade, torna-se longo, torna-se distante. Mas são 30 visitas. Depois de finalizar o tratamento, é necessário usar o aparelho móvel por quanto tempo? Respondendo à pergunta, o protocolo é eterno. Tá? Eu não posso falar para você, use 2 anos e aí você tira o aparelho móvel, a contenção depois de 2 anos e aí por algum motivo qualquer o dente movimenta por forças ou de língua, ou de lábio, ou de bochecha, ou de hábitos e aí? Né? Então por isso que a gente fala que é uma contenção eterna. Aqui tem outra pergunta, fugindo um pouco do tema, mas gostaria de saber, em caso de bruxismo, pode ser feito procedimento em resina no dente que foi desgastado? Vamos lá. O bruxismo, né, ou ranger os dentes, é aquela pessoa que fica rangendo os dentes. E o hábito de ranger os dentes vai sim desgastar os dentes e esse desgaste dos dentes vai deixar uma estética feia. Muitas vezes a pessoa ela quer fazer essa restauração, né? Ela quer reparar o dente de imediato, e muitas vezes até com resina. Pode ser feito? Sim, pode. Mas antes da gente fazer, nós precisamos avaliar o porquê que isso está acontecendo e tentar minimizar. Por quê? Porque se chegou a desgastar o dente, que é um dente natural, esmalte, que é super rígido,
Para você ter ideia, aquela broquinha para desgastar um dente, ela tem uma ponta diamantada, de tão duro que é o esmalte. Então, se o bruxismo conseguiu desgastar o dente, ele vai conseguir também desgastar a resina. Então, pode restaurar com resina? Pode, mas antes de restaurar, tem que entender se vai dar certo, porque senão é rasgar dinheiro, vai ser feito e dali a 2 semanas vai cair de novo, tá? Meu pai pode colocar aparelho? Essa pergunta também é legal, né? Em outras palavras, tem idade máxima? Não tem. O aparelho serve para proporcionar estética, função e dicção, né? Não existe idade máxima para colocar aparelho e nem contraindicação. Temos aqui uma outra perguntinha também, foge um pouco, a nossa próxima live vai ser sobre implante, mas aqui tem uma pergunta sobre implante, que após a cirurgia de implante, quais etapas virão, né? Após a cirurgia do implante, o implante tem 2 etapas. A primeira etapa é a instalação do parafuso. Tá? A gente coloca o parafusinho lá dentro do osso, que vai ter a função da raiz do dente. E aí a próxima etapa é colocar o dente, rosquear o dente naquele parafuso que a gente colocou. Isso pode ser feito de forma imediata, ou seja, no mesmo dia. Pode ser feita de forma tardia, com 6 meses. Vai depender de cada situação. Resumindo, implante 2 etapas. Fase cirúrgica, fase protética. Cirúrgica, instalar o parafuso. Protética, rosquear o dente lá no osso. Após a cirurgia de implante, essa aqui a gente acabou de responder, qual a parte que dói no implante? Em algum momento deve doer, eu acredito. É até interessante, tem muitos vídeos, muitos depoimentos de vários pacientes, tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook, dizendo do pós-operatório do implante, né? Realmente o implante ele é feito para dar certo, né? O osso não dói, o osso não tem terminação nervosa. Então, a gente fazendo um implante bem planejado, sabendo usando as técnicas corretas, o material correto, não é para doer. É muito comum o paciente nem de pirona tomar no pós-operatório. Eu, particularmente, quando o paciente acaba o implante, eu indico a dipirona, 40 gotinhas em caso de dor. É muito comum os pacientes, nossa, Francis, eu nem usei a dipirona, está guardada lá, né? Então, assim, a gente espera que não tenha. Tem uma etapa que incomoda, a da anestesia. Que a anestesia não tem jeito, a gente não tem como, né, falar que você vai instalar um implante sem cortar, não dá, basta você olhar na sua boca. O implante, você não consegue ver o seu osso, o implante está embaixo da gengiva. Vamos chamar o osso está embaixo da gengiva. Vamos fingir que o osso é o colchão e a gengiva é o lençol. Então, para você chegar lá no colchão, você tem que passar pelo lençol, né? Para você chegar no osso, tem que passar pela gengiva. Não existe outra maneira de se passar pela gengiva a não ser cortando ela. Eu desconheço. E a anestesia que nós damos é só por essa finalidade, tanto é que é bem pouco. É só para poder deixar a anestesia tranquila, tá? Tem uma outra pergunta de quantos implantes a gente pode fazer de uma vez. Não tem esse limite. Eu já fiz 7 implantes de uma vez num paciente e foi tudo super tranquilo. Eu acho que o preparo, eu acho que a programação, o diagnóstico e o planejamento, desde que bem elaborado, eles vão proporcionar uma segurança, vão proporcionar para que tudo isso aconteça de forma saudável. E tem uma pergunta aqui sobre o Invisalign, né, que são aqueles alinhadores ortodônticos que hoje está super na moda. O
O Invisalign, ele já está no mercado há bastante tempo, nós trabalhamos com ele já há bastante tempo. O que é o Invisalign? Invisa de invisível, Align é o nome de uma empresa, então Invisalign, né? É o alinhador ortodôntico invisível, é um aparelho ortodôntico invisível, que ele funciona como? Com plaquinhas. Então, ele é um tipo de tratamento diferente do convencional, a maioria das pessoas pode usar, existem alguns casos que para ele não é interessante, mas eles são plaquinhas, a gente faz um planejamento virtual, a gente manda lá para a Align, que é a empresa, ela vai transformar aquilo tudo em números, vai me devolver o planejamento, eu vou dizer tudo que eu quero que seja feito, volta para eles, eles vão transformar aquilo em números e vão mandar as plaquinhas. Então, o tratamento com o Invisalign, já vem todas as plaquinhas que você vai usar até o fim do tratamento. Da plaquinha, dependendo do caso, vão vir 15 plaquinhas, alguns 20, alguns 30 plaquinhas. E a cada 15 dias vai se trocando as plaquinhas. E parece uma plaquinha de clareamento, é uma plaquinha transparente, que aí você vai colocando e vai trocando. Tá? Então, são alinhadores, a gente chama de alinhadores ortodônticos estéticos. E existem vários fabricantes. A Align tem o Invisalign, mas tem inúmeros outros fabricantes e isso já tem há bastante tempo no mercado. Não é algo novo, não. Tá? Já tem bastante tempo no mercado. E me perguntaram também sobre o aparelho, aquele aparelho que ele fica por trás dos dentes. A gente chama de aparelho ortodontia lingual. O que é a ortodontia lingual? Ao invés de nós colarmos as pecinhas nessa face do dente, a gente chama de vestibular, a gente cola as pecinhas na face interna do dente, que nós chamamos de lingual. Por isso que é a ortodontia lingual. Funciona, é teoricamente igual ao aparelho convencional colado pela face vestibular. Ela tem uma única desvantagem, que machuca muito o paciente, né? Então, assim, a língua, se vocês prestarem atenção, o tanto que a língua encosta nos dentes enquanto a gente fala, é que a gente não percebe, mas toda hora ela encosta nos dentes, na face lingual, que é a face interna, né? A face de dentro. E quando a gente coloca ali um aparelho lingual, a língua encosta muito ali, e aí acaba machucando bastante a língua, tá? Mas é também um tipo de ortodontia. Bom, as perguntas que eu tinha aqui para responder foram essas. Eu queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho do seu tempo para participar aqui da live, para participar tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que nós estamos ao vivo. Tanto, às vezes eu olho para cá porque aqui é o Instagram, aí eu olho para cá porque aqui é o Facebook, né? Para quem está no Facebook, o nosso Insta é @odontonápolis, e para quem está no Instagram, a nossa página no Face é Clínica Odontonápolis, tá? Mais uma vez dizendo a todos, cuidem-se, né, por causa do coronavírus, cuide das pessoas que estão na faixa de risco, dos idosos, das pessoas imunodeprimidas, daquelas pessoas que estão realmente precisando de uma maior atenção. Todos precisam, mas tem aquela área, aqueles pacientes que precisam mais de uma maior atenção. Nós estamos aqui na clínica para o que precisarem, nós estamos funcionando, não tem como abandonarmos nossos clientes, aqueles que nos confiaram. Pacientes têm diariamente todos os tipos de problemas, desde os mais simples aos mais complexos, e então a gente está aqui para tudo que precisar, tá? Agradeço mais uma vez a atenção, todos tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, e sexta-feira vamos ter uma nova live e vamos conversar sobre implantes dentários, tá bom? Espero todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e tenham sempre fé.